Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ponto de Vista Legal. Eu sou a Gabi Dias. E eu sou a Babi Albuquerque. E eu vou deixar a Babi ter a honra de apresentá-lo, esse convidado ilustre aqui pra gente. Ilustre, vou explicar por que é ilustre. Porque é muito difícil de trazer essa pessoa pra frente das câmeras. Sim. Mas nós conseguimos. Estamos aqui hoje com o nosso querido amigo e patrocinador, Igor Barros. Êêê! Seja muito bem-vindos ao Ponto de Vista Legal. Olá, tudo bem? Bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo. Dependendo de como... Agora, eu estudei um pouco, né? Sei que podcast é a grande diferencial que você pode ver em qualquer dia, qualquer hora, então... Fazendo o que bom quiser, dia, né? boa tarde, boa noite, não importa se você tá meditando, tomando café da manhã, estamos aqui. Legal, muito bom Muito trazer você bom. para bater esse papo. Muito obrigada por ter vindo. A gente sabe que a sua agenda é super concorrida, que você é um empresário, advogado, tem várias funções. Vamos saber agora Mas nesse a gente momento. quer muito saber sua história. Afinal de contas, a gente sabe o que você faz, mas a gente quer saber mais um pouquinho de quem você é. Então, por favor, quem é o Conte-nos. Igor Barros? Nossa senhora, já começaram com a pergunta mais complexa, assim, que envolve 1 milhão de coisas, né? Mas vamos lá. Primeiro, muito obrigado aqui, tanto Babi quanto Gabi, pela oportunidade de falar um pouco. É o primeiro podcast da minha vida, então... Adoramos quando é a primeira vez. Óbvio que eu tô um pouco nervoso, um pouco tenso, dá aquele frio na barriga, mas a gente vai se soltando aqui ao longo da conversa. É isso. E tentando responder minimamente, né, o que você me perguntou. Primeiro, sou o Igor Barros, né? Estou, neste momento, com 34 anos, prestes a fazer 35, né? Eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, mais tranquila, mais introvertida, mas ao mesmo tempo gosto de, enfim, estar com as pessoas, sou muito sociável, adoro estar com a minha família, com meus amigos, enfim, com a minha noiva. Sou uma pessoa muito exigente comigo mesmo, principalmente na parte profissional. O chicotinho estrala. Na parte pessoal, eu sou uma pessoa que gosta de alternar, né? Como dizer assim, coisas para fazer com não fazer nada. Adoro o ócio criativo. Adoro contemplar as coisas, refletir. Então, como essa é uma pergunta mais profunda, eu vou dar uma resposta mais subjetiva, assim, sabe? Então, sou uma pessoa que estou hoje muito mais madura. Vamos dizer assim, adquiri muita sabedoria. Obviamente, ainda tem muita coisa para viver, mas me considero um momento muito bom da minha vida, profissionalmente, pessoalmente, espiritualmente, evoluído. Então, vou começar por aqui, tá? A gente vai falando de outras Os 30 são maravilhosos, né? Depois Não, que a gente 34 passa anos. dos 30... Eu falo a mesma coisa, que assim... A nossa idade, eu acho, entre os 30 ali e os 40, é a fase que a gente descobre outras coisas, Sim. traz um pouco mais de maturidade. A gente consegue ter calma para tomar decisões, porque antes é tudo na correria, meu Deus, ansiedade, preciso correr. Agora a gente olha e fala, não, tá tudo bem, eu acho que eu posso acho que é esperar uma um fase pouco. mais de plenitude, né? É. Do tipo, eu sei que as coisas vão acontecer na hora que tiver que acontecer e calma. Por mais que a gente tenha um chicotinho, também tem esse chicotinho. Sim. Mas a gente fica mais pleno, do tipo, eu sei o caminho, vai dar certo, vamos fazendo, né? Eu acho que é muito essa plenitude ótima. Mas aí, conta um pouquinho pra gente, porque aqui nos bastidores a gente conversou um pouco da sua história. Sim. E no meio disso tudo, teve um intercâmbio aí durante muito tempo, né? Conta um pouquinho pra gente. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre essa parte da minha vida, assim, até dando um contexto, tá? Eu nasci no Rio, né? No Rio de Janeiro. Vivi até meus 5, 6 anos, a minha família é toda de lá, então eu fui muito pro Rio na minha infância toda, minha adolescência, fui muito ao Rio, mas eu me mudei pro interior de São Paulo novo. Minha mãe é médica, então fez uma carreira como anestesista, né? E aí eu acabei indo com ela para várias cidades, morei em Taubaté, São José, aí depois eu vim para São Paulo, né? Morei em São Paulo muito tempo, então... mais de 20 anos eu morei só na cidade de São Paulo, né? E chegou um momento que eu já estava formado, já estava trabalhando num ritmo bem acelerado. Você fez direito também, né? Fiz direito no Mackenzie.
Foi escolha? Você sempre quis ser advogado? Como foi essa parte? Essas coisas, assim, elas vão mudando, mas eu sempre achei que entender as relações sociais, a história, os direitos, enfim, como a sociedade se relacionava, por que existem grandes acordos e pactos, né, pra gente não fazer nada que vá contra o direito, a liberdade dos outros, me interessava. Mas quando eu era mais novo, eu queria ser juiz, na verdade. Eu não sei porquê, achava essa coisa do tipo, eu quero decidir quem tá certo, quem tá errado, eu quero avaliar prós e contras, sabe? Uma coisa bem lógica na minha cabeça. Então, eu sempre fui uma pessoa bem racional e lógica. E achava tem a que parte do juiz, só interrompendo, desculpa, a parte do juiz ser uma referência, né? Ser aquela autoridade. Então, eu achava que eu sempre fui uma pessoa mais madura do que a idade que eu tinha. E eu sempre fui, vamos dizer, as pessoas me elogiavam porque falavam assim, você é uma pessoa que consegue ver as coisas de uma maneira lógica, prática, você é muito racional, não se abala com facilidade, né? Menos emocional do que outras pessoas, e minha mãe é uma pessoa muito mais emocional do que eu, então a gente conversava muito sobre isso, né? E aí eu fui para a faculdade com essa coisa, sei lá, vou fazer direito, vou estudar para concurso e vou ser juiz. Só que assim, a partir do momento que eu entrei na faculdade, e o Mackenzie é uma faculdade muito conhecida por fazer grandes advogados, eu acho que meio que mudou minha cabeça, assim. Falei, vou fazer o direito pelo direito e vou deixar as coisas me levarem. Se vai ser advogando, se vai ser, sei lá, sendo promotor, se vai ser sendo juiz, isso eu vou ver com o caminho. E aí, no segundo ano, mais ou menos, da faculdade, eu entrei para um escritório de advocacia que trabalhava com o mercado imobiliário. Então, do primeiro para o segundo, eu trabalhei com contencioso. Então, aquele contencioso geral, sabe? Que um dia você está no fórum trabalhista, no outro no civil, no outro o criminal. E você vai aprendendo um pouco de como funciona cada tipo de processo. E isso foi muito importante. Mas aonde eu tive mais prazer mesmo, né? Foi quando eu fui para o escritório de imobiliário. E aí, enfim, conheci o mundo de como que as pessoas fazem os grandes negócios imobiliários, hospitais, escolas, prédios comerciais, residenciais, enfim, os comerciais em geral, né, shopping center, tudo isso, não sei, foi algo que me chamou muita atenção. Eu falei, putz, que legal, tô trabalhando com algo que eu consigo ver na rua, sabe? Que eu consigo ver a utilidade daquilo, para que aquilo serve, qual é o impacto que aquilo tem na vida daquelas pessoas. E foi algo que me chamou a atenção. E a partir daí eu fui muito mais pro lado da advocacia, mas não a advocacia que eu chamo de raiz, a advocacia negocial. E assim, até para fazer o paralelo com a sua pergunta, não foi sobre isso, né? Mas vamos para fazer o paralelo com o intercâmbio, né? Quando eu tinha 24 anos, mais ou menos, eu trabalhava já no escritório, né? Escritório conhecido, modelo Faria Lima, assim, que você tá sempre com os grandes bancos, construtoras, enfim, a galera do mercado imobiliário, que eu falo que é mais... É mercado imobiliário gourmet, né? Ele tá ali na mão de poucas pessoas. Na imobiliária de bairro, ele fala... É totalmente... É outro mundo. O capital, ele é concentrado, são poucos players que se conhecem todos ali, então os advogados que trabalham com esses players também todos se conhecem, né? Todos se admiram, se respeitam. Isso é bom, porque você faz uma carreira boa em um, você poderia, por exemplo, ir para o outro, trabalhar com advogados que estavam do outro lado da mesa, né? Tranquilamente. Só que chegou um momento que eu estava com 24 anos e eu achei que eu estava carregando muita responsabilidade para a idade que eu tinha. E assim, eu sempre tive essa reflexão, falei pra você, eu tô sempre refletindo, assim. Se eu tô no dia bom, no dia ruim, não importa. Eu gosto sempre de refletir pra buscar alternativas, pensar por que eu tô fazendo as coisas que eu tô fazendo. Pra entender se faz sentido. E eu, com 24 anos, eu achava que não fazia sentido eu ficar naquela correria eternamente, trabalhando pra fazer dinheiro, entendeu? É igual aquele meme, eu só tenho 24 anos. E aí eu busquei alternativas, então, vou resumir, acabei passando numa universidade na Holanda, né, no sul da Holanda, numa cidade de, acho que em torno de 300 mil habitantes. A Holanda já não é muito grande, né, tem 17 milhões de pessoas, e essa era uma das 6 maiores cidades, e a 6ª maior cidade tinha 300 mil habitantes, entendeu? E uma universidade chamada Tilburg University, que o nome da cidade, inclusive, é Tilburg. E eu consegui passar, né, nesse mestrado em International Business Law. E
acabei fazendo um acordo. O escritório tinha um programa de você poder fazer, não intercâmbio, né? Você poder fazer um mestrado internacional sem se desvincular do escritório. Então, o escritório financiava basicamente esses estudos. Uma pausa, né? E você se comprometia a voltar para o escritório. Então, isso é muito comum, né? Nos escritórios de advocacia. Tem um contrato, né? Que Quando você faz o LLM. O nome chique, né? É você ir fazer um LLM, né? Que é um mestrado internacional. E aí eu acabei passando nisso e fiz esse acordo com o escritório, que era basicamente assim, você vai lá, faz os estudos, evolui em todos os níveis, e depois você volta e fica pelo menos mais 2 anos vinculados com a gente. Isso foi 2015 para 2016. Então eu tinha 24 anos, porque eu passei ali no começo de 2015. E aí quando eu completei 25 anos, eu já estava na Holanda, né? Então de agosto de 25... que é quando eu faço aniversário, né, em agosto, até julho, mais ou menos, de 26, eu fiz o mestrado lá, e era como é que fala? Full time, né? Você fica intensivo, integral. Você até pode fazer algum outro estágio, mas em horários reduzidos e tudo mais. Mas eu acho que não dá nem tempo, mas lá era você tem que estudar muito, né? O foco era fazer o mestrado e internacionalizar a minha vida. Então, ter amizades internacionais, encontrar pessoas de várias culturas, viajar bastante. Então, essa grande parte das experiências que eu falei para vocês, assim, com frio, passar Natal a menos 20 graus, foi nessa época, assim. E eu fiquei 1 ano estudando no mestrado, concluindo o mestrado, vivendo essa vida de cidade universitária na Holanda, né? Então, fiz muitas amizades que eu levo até hoje. Aprendi muito, então era 100% em inglês, tá? Então, apesar de ser na Holanda, existe um ranking que eu acho que até hoje a Holanda é o país do mundo que falar inglês como segunda língua é a maior percentual da população. Então, mais de 80% da população fala inglês fluente. É como se fosse quase bilíngue, né? E todos os cursos eram em inglês, todo mundo falava inglês. Na minha sala tinham 28 nacionalidades. Então, tinha umas 90 pessoas, mais de 28, 29 países diferentes. E o modelo de ensino na Holanda, ele é um pouco diferente do Brasil, né? Principalmente no ensino superior, assim. Então, você tem pouca quantidade de aulas. Eu não vou saber exatamente precisar aqui, mas vamos chutar assim, que você tem 20 horas de aula por semana e você tem que fazer 20 horas de estudo dentro da sua casa, no mínimo, entendeu? Então, eles dizem que é até mais. Você estuda mais em casa do que na própria universidade. O ensino lá superior é muito conhecido. E foi uma mudança grande, né? Porque estudar no Mackenzie é integral, você está o tempo todo ali em sala de aula, você estuda para a prova, óbvio, mas você tem um estilo diferente. Né? Exatamente. Então, eu fiquei lá e em seguida eu ainda consegui esticar, fiz um acordo com os meus chefes na época de ficar um pouco mais. Aí eu saí da Holanda e fiquei 5 meses ainda em Barcelona, morei em Barcelona. Porque eu queria não só aproveitar um pouco mais aquilo, esticar um pouco mais aquela vida, né? Mas eu também queria aprender espanhol, queria viver numa outra cultura, um pouco mais latino. E Barcelona, para mim, parecia o lugar ideal. Fiquei lá 5 meses, fiz intensivo de espanhol. Então, consegui, nessa época, vamos dizer assim, ficar fluente em inglês, fluente em espanhol e ainda consegui ter um mestrado internacional. Então, para minha carreira, para o meu currículo, foi lindo. E o mais importante de tudo, você quebrar barreiras e você perder certos medos, que eu falo que é parte da sua evolução, né? Quando você está 100% focado no seu bairro, nas mesmas pessoas, você acaba tendo medo de coisas que estão lá fora, só pelo fato de você não conhecer. Que você está mais confortável. E quando você convive com pessoas de outros países, de outras culturas, que você passa muito tempo com elas, você vê que todo mundo é muito parecido. Todo mundo tem os mesmos medos, os mesmos receios, os mesmos sonhos. Somos todos humanos, exatamente. Né? Independente de cultura. Você acaba perdendo medo de trabalhar em outra língua, de conviver com pessoas de outra cultura, de ser demandado e cobrado em outros ambientes. Isso foi muito importante, entendeu? E fora isso, você também tira um pouco da caixinha, porque o brasileiro tem muito disso, né? O Brasil é um país assim. E quando você abre a sua visão de que existe outros mundos, outras possibilidades, outras oportunidades, literalmente sai da caixa, você começa a se colocar numa posição de coragem, eu acho, né? De
por exemplo, empreender, eu acho que você voltou muito com essa cabeça Sim. de empreendedor, a gente vai chegar nessa parte, Sim. mas sair um pouco do advogado tradicional, que vai trabalhar no escritório e vai ficar a vida toda, e vai virar associado e não sei o que, nananã, e começa a enxergar que tem outras possibilidades e outras formas de trabalhar dentro do direito, que não só aquelas que foram te apresentadas no mundo Mackenzie, por amplia exemplo. muito a Exatamente. visão, né? Exatamente. E assim, eu sempre fui para essa advocacia empresarial, assim, negocial. Eu gostava de fazer negócio. E eu fui criado dentro do escritório, que chama PMK Advogados, né? Que tem essa cultura, naturalmente. Então, eles são um escritório boutique de mercado imobiliário, mas que eles falam que são pró-negócio. O que significa ser pró-negócio, né? Que você não fica, vamos dizer assim... Preso no direito. Preso no direito, a ponto daquilo gerar atrasos, empecilhos e discussões exageradas no âmbito de uma transação. E desnecessárias. E você acaba sendo, vamos dizer assim, você acaba aprendendo a objetivar e resumir as coisas de uma maneira mais voltada pro negócio ser feito. É mais prático, né? Mas Tipo, é se isso. E a advocacia fazer, vamos imobiliária, fazer. a advocacia imobiliária, vamos dizer assim, conceitualmente, é isso. Porque se você quiser ser um advogado, vamos dizer, mais burocrata, você faz advocacia civil, você faz advocacia, criminal, sei lá. que tem toda a você faz formalidade. coisas mais formais. É. Mas se você tá falando assim, eu faço advocacia, tô dando exemplo, eu quero fazer advocacia, sei lá, hospitalar, advocacia imobiliária. Quando você coloca nomes de mercados, né? No complemento ali do trabalho que você está fazendo, significa que você já está direcionado, né, a fazer negócios. Você não está fazendo direito criminal. Você está nichando para uma coisa muito específica para fazer aquilo acontecer. Não é advocacia criminal, advocacia civil, advocacia trabalhista, acho, que Igor, são nomes que mais tradicionais. É muito importante você trazer isso, porque eu sempre fui, antes de ser advogada, eu sempre trabalhei dessa forma de pró-negócio, porque a gente está ali para resolver a questão e facilitar a vida do cliente, não dificultar e estragar o negócio. E tem muito advogado que não consegue entender isso, que quando senta numa mesa para negociar um imóvel, ou um fundo de investimento, ou qualquer coisa nesse sentido, ele vai pro lado do direito e coloca isso como se fosse para proteger, para trazer segurança jurídica para o negócio. E na verdade não é isso. A gente sabe muito bem que dá para trazer segurança jurídica para o negócio e ao mesmo tempo transformar aquilo numa forma de forma negocial que seja bom para as duas partes, que é basicamente o acordo, né? Que tem que ser bom para todo mundo, mas ao mesmo tempo não é 100% bom para ninguém. Sim. E os advogados vão muito para essa parte do direito. E, gente, dá para ser... a zona de conforto dá deles. para ser o advogado do direito, mas também dá para ser o advogado que é pró-negócio. Então, é muito legal trazer isso. Esse ponto é importante você trazer, que é exatamente isso. Quem coloca outra palavra depois do direito, né? Então, não é direito civil, é o direito imobiliário. Eu estou me especializando e eu tenho segurança porque eu sou especialista naquele assunto. Exatamente. Eu acho que quando você é especialista em determinado assunto, você vive aquilo. Porque eu acho que se você viver um pouquinho de cada coisa, você não vai ter tempo suficiente para se especializar e entender do assunto que você está falando e ter a segurança Porque no o momento da direito é muito negociação. amplo. Porque é muito amplo. E quando você quer saber tudo, você acaba não sabendo de nada. Sim. Né? Então, você gasta muito mais tempo. Eu sou especialista em direito imobiliário. Mas se eu quiser também atuar numa ação trabalhista, eu posso. Mas significa que você é boa? Mas eu tenho certeza que você sabe de direito civil, de direito de família, Sim, de a tributário, gente às precisa vezes. saber, né? Mas a gente sempre discutia isso muito no escritório, né? O escritório tinha esse perfil mais imobiliário, e aí, por exemplo, a área que eu trabalhava, que a gente chamava de área corporativa, né? Negócios imobiliários, ela misturava muito de discussões tributárias, discussões societárias, discussões cíveis, e discussões familiares, por exemplo. Então, para regularizar imóvel, para você desembaraçar alguma coisa, você às vezes tem que ficar muito focado na sucessão que aconteceu naquele imóvel, quem morreu, inventário, quem tem direito, como você desenrola isso, entrar num processo e descobrir exatamente a linha do tempo que aquele imóvel sofreu, por que ele está sendo discutido naquele processo. Tudo isso a gente acabava aprendendo muito, né? Mas quando a gente sentava, por exemplo, numa mesa com outros escritórios de advocacia que são muito
Tradicionais? Eu chamo dos escritórios empresa. A gente chama de dinossauros. Não, acho que nem é de dinossauro, assim. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de nomes, assim, famosos. Sei lá, Matos Filho, Pinheiro Neto. Escritórios muito grandes, né? Que eles estão em prédios, que eles têm diversas áreas. Era muito natural você ver advogados muito bons, só que cada um na sua área. Aí a gente sentava numa reunião para fazer uma compra de um prédio, na Faria Lima, por exemplo. Negócios de 100 milhões de reais, enfim. A gente sentava 2 advogados da nossa equipe, basicamente, e na outra mesa tinha o advogado, o sócio do tributário, o sócio do societário, o sócio do, enfim... Imobiliário, outro do... Porque esse aqui sabia de imobiliário puro, esse aqui de... Societário. Tributário, essas pessoas aqui, cada uma dentro da sua área. E aí é mais difícil, porque começa a bater, né? Nem todo mundo vai ter o mesmo e não vamos esquecer do contador. E você puxa muito pro seu lado. Se você é muito especialista e muito, vamos dizer assim, sofisticado em determinado assunto, é meio que natural, quase que meio que subconsciente que você leve as discussões para sua zona de conforto e para a área que você domina. Principalmente quando você está num ambiente em que as pessoas gostam de aparecer, né? O ego fala mais alto. O ego é muito grande. Então, claro. A pessoa está ali querendo mostrar para todas as partes que ele é o melhor advogado da mesa, por exemplo. Então, isso é uma briga muito grande, assim, de ego ali na hora. E eu achava muito engraçado isso. Falei, cara, eu prefiro, vamos dizer assim, ser um pouco mais generalista, mas eu consegui conviver em ambientes mais complexos do que passar esse tipo de vergonha. Não era vergonha, no sentido... Ninguém tava passando vergonha ali. Mas, cara, alguém perguntando sobre o negócio, se você falar assim, esse é o assunto do meu colega, só ele responde sobre esse assunto, era meio estranho pra mim. Então, eu sempre preferia ter uma noção... desconfortável numa uma mesa noção de geral de tudo que estava envolvido naquela transação, sabendo que a gente é um especialista no negócio imobiliário e que, portanto, a gente tinha capacidade de desenrolar o negócio, de fazer ele acontecer da maneira mais segura e rápida possível. Então, eu fui criado nesse ambiente. E morando na Holanda, né, fazendo esse mestrado internacional, a Holanda, enfim, desde as Índias ocidentais, né, se você parar para ver assim, a parte de negócios internacionais, comércio, os holandeses sempre foram uma referência nisso. E para você fazer negócio com o mundo inteiro, você tem que ser muito pragmático. Você não pode deixar muito a emoção falar mais alto, você não pode ficar enrolando muito. Então, eu aprendi mais ainda sobre essa coisa do... As reuniões não podiam durar mais que 45 minutos. Você tinha maneiras de você entrar numa negociação que você estava mexendo com pessoas de culturas diferentes. A gente tinha aula específica para negociação. Muito aulas, legal. enfim, que falavam sobre como as pessoas negociam, qual é a característica principal dos orientais, dos ocidentais, dos europeus numa mesa de negociação. E tudo isso me deu a tranquilidade de falar, agora eu me tornei um advogado melhor, um profissional melhor e vou aplicar isso no Brasil. Então, essa foi a minha experiência lá fora. Voltei para o Brasil em 2016, mais ou menos, no final. E aí voltei para advogar no mesmo lugar que eu estava. E aquela velha sensação, assim, tudo mudou. Mas nada mudou. Tudo mudou dentro de você, né? O lugar que você tá não mudou muito. As pessoas continuam ali, fazendo as mesmas coisas, são as mesmas relações. Isso é bom, porque é sempre confortável você encontrar pessoas que você se sente bem. Mas quem mais mudou foi você. E aí... tudo isso foi ficando na minha cabeça nesses 2 anos, né? Que eu voltei, eu tinha um compromisso de ficar no mínimo 2 anos. Acabei ficando 2 anos e meio, mais ou menos. E ao final disso, eu falei, durou até mais. Isso mexeu tanto com a minha cabeça que agora eu me sinto preparado para coisas novas, que antes eu tinha medo, sabe? Sim. E aí, na época, só para fazer um paralelo entre as coisas, eu tinha escrito a minha tese de mestrado na Holanda foi sobre fundos de investimento de impacto, que é o que eles chamam de setor 2.5. Ele não é 3.0, né, que é o terceiro setor das ONGs, e também não é um negócio em que o lucro e o dinheiro são a coisa mais importante para você tomar uma decisão de negócio. Você precisa ver o impacto social que aquilo tem, o impacto ambiental, enfim. Toda essa parte que a gente chama de ESG, né, era muito tão importante quanto a discussão do capital e do lucro. E eu achei muito legal isso e fiquei com isso na cabeça. Aí quando eu dei esses 2 anos e meio, eu falei, eu vou sair do escritório e vou procurar empresas que trabalham com investimento, mas investimento de impacto, que aí vai juntar os 2 mundos, o que eu quero e o que eu sempre trabalhei, né? E, enfim, fiquei nessa procura, acabou que eu fui pra Holanda de novo.
Em 2019 eu fui pra Holanda de novo, tirei um visto de trabalho. E aí eu voltei pra Holanda, mas para trabalhar. Aí já é uma outra realidade. Uma coisa é você estudar, ser um estudante. Você tá muito mais focado em misturar, aprender, mas curtir, se divertir. Quando você tem que trabalhar, a pressão é maior, a rotina é mais pesada e tudo mais. Eles são mais rígidos também. E aí eu voltei pra eles diferente. com essa... voltei pra Holanda com essa... Aí eu morei em Amsterdã, especificamente, né? Aí eu voltei pra lá com essa coisa do tipo, eu preciso fazer uma carreira internacional do ponto de vista jurídico. Então eu fiquei como legal counsel de 2 empresas. Uma era um fundo de investimento de impacto que captava dinheiro de famílias ricas, enfim, vamos dizer assim, da burguesia holandesa, né? E aplicava esse dinheiro em startups que tinham como foco principal a inclusão financeira e inclusão social das pessoas na África. Então, tinham startups que estavam sediadas na África do Sul, outras que estavam na Nigéria, no Quênia, enfim, diversos países ali. E era basicamente, a gente estava no bairro mais chique da Holanda discutindo investimentos na África. E aí tinham vários investidores locais, no sentido de diretores de investimento, sabe? Que é quem avaliava o portfólio, quem escolhia as startups, quem fazia toda essa gestão das startups investidas. Eles ficavam no campo, né? Então, isso foi um aprendizado muito legal também. E depois eu trabalhei numa fábrica de startups voltada para o setor de saúde. Aí também como legal counsel. Mas, vamos dizer assim, aí era construir startups, né? Que tinham propósito de detectar uma doença mais rápido, ter um tratamento mais moderno, mais assertivo. Enfim, a gente fala, né? Aparelhos médicos, doenças, diagnósticos. Enfim, tinha soluções, por exemplo, que era para você evitar dificuldades específicas que aconteciam na primeira infância, que o índice de mortalidade era alto, e aí você criava novos tratamentos ali voltado para o neonatal, né? Muito legal. E foi muito legal porque, em 1 ano e pouco nessa segunda empresa, eu participei da construção de mais de 10 startups, 9, 10 startups. Uau. E tinham mais umas 15, 20 lá que eu fazia a manutenção do ponto de vista legal, né? Até para fazer o merchan para vocês. Que coincidência! Do ponto de vista legal dessas empresas, eu fazia a manutenção. Então, desde renegociações com CEOs dessas empresas, contratações, enfim, parte jurídica de novos investimentos e tudo mais, eu participei. Aí eu perdi o medo mesmo, sabe? Porque uma coisa é você estudar e aí depois é você ir trabalhar nesse ambiente. Aí eu fazia negócios não só com os europeus, mas com americanos, com os orientais também. Então, você acaba perdendo todos os medos possíveis, assim, sabe? Eu acho que o diferencial de trabalhar na Europa é isso, porque você trabalha com várias culturas, porque é a Europa inteira, às vezes até a questão da América Latina, que tem muita gente que faz negócios lá. É diferente do Brasil. No Brasil, a gente fica muito aqui na região do Brasil, às vezes só na América Latina, né? Existe uma dificuldade não só de distância, né? O Brasil está muito longe desses lugares, mas também eu acho que a língua e as burocracias que o Brasil tem, que são muito específicas, às vezes trazem, vamos dizer assim, um certo ranço de fazer negócios com o Brasil. Eu ia falar afastamento, mas ele falou melhor. Foi melhor mesmo. Então, lá no ambiente de saúde, por exemplo, por que a gente fazia pouquíssimos negócios na América do Sul? Porque a parte de aprovação de, remédios, aparelhos, patentes, tudo que está relacionado ao mercado de saúde, era muito mais evoluído, por exemplo, no Japão, na Europa e nos Estados Unidos, e aqui é muito mais do que em outros lugares. E você conseguia mais rápido, você abria para mercados muito maiores e o processo era muito mais, que eles chamam de straightforward, né? Então, é muito mais fácil de você chegar até o final, porque os caminhos e os processos e obstáculos eram simples. No Brasil, você tem uma série de questões que eles não entendiam, então eles preferiam, naquele momento, não entrar para esses mercados. E acredito, entendeu? Que essa experiência de você ter ido trabalhar lá, você colocou mais em prática tudo que você aprendeu durante todo o seu mestrado do que aqui. Sim, trabalhando lá, primeiro que eu perdi o medo, né? Acho que você ficar confiante de que você consegue exercer sua profissão em qualquer ambiente
é um ganho absurdo, assim, é um salto Sim. incrível. E ele tira um pouco do ego também, porque eu acho que isso do ego do advogado é muito de estar confortável dentro da sua área de atuação e querer ser, eu sou o melhor advogado e tal. É um pouco também de medo de sair daquela zona de conforto e errar. Porque o que a gente vê muito isso nas redes sociais agora é que o advogado, principalmente, é uma das áreas mais difíceis de se readaptar à nova tecnologia, porque ele tem muito medo de errar, tem muito medo de falar alguma coisa e ser criticado, tem muito medo de se expor. Então, eu acho que isso que você fala do medo também tira um pouco do ego, que é você já fez muita coisa, já conviveu com muita gente, aprendeu coisas novas, já fez negócio com o mundo inteiro. Então, você não tem mais essa capa do eu preciso ser o advogado e tal. Não tem mais a fragilidade, talvez. É, exatamente isso. Tem um fator, né, que eu achava que era muito importante também, que dá uma mudada, assim. No Brasil, óbvio, eu sempre fui uma pessoa privilegiada no Brasil, né? Então, minha mãe médica... meu pai, por mais que eu não tenha convivido muito com ele, né, no sentido de... não fui criado por ele. Meu pai é um advogado criminal, então eu tinha referências de pessoas que liam muito, fizeram faculdades e estavam, vamos dizer assim, socialmente com um status bacana e podiam ganhar dinheiro, fizeram dinheiro a partir disso. Estudou no Mackenzie, então lá eu também já nasci num ambiente amigos. mais privilegiado do que, sei lá, 90% das pessoas. Não sou herdeiro, não nasci rico, nada disso. Mas... Até que ele trabalha muito, gente. É verdade. Mas eu sabia que eu tinha privilégios, né? E eu sempre fui uma pessoa muito exigente. Então, eu consegui juntar um privilégio que eu tinha, que já me colocava... por exemplo, consegui ter acesso a escolas boas, né? Muito boas, inclusive, faculdades muito boas, e ao mesmo tempo eu me cobrava muito, então eu queria ser acima da média, sabe? Aquela regra do 10, 70, 20, assim. Super eu sei que tem o 10% que você manda embora porque não tá rendendo, o 70% que é o carregador de piano e o 20% que é quem eles chamam de outstanding, né? Que é a galera que realmente entrega mais do que se pede, é acima das expectativas. Eu sempre quis estar nesse bolo, entendeu? E isso me tornou um profissional muito bom para a pouca experiência que eu tinha. Só que isso vai trazendo a questão do ego. Você fala, estou no Brasil, sou um ótimo advogado, vou ganhar dinheiro aqui. Aí quando você vai para um ambiente em que o ensino superior é muito alto, o ensino de todos é muito... A régua é alta, né? Você acaba vendo que não só os holandeses, né, tem um nível muito alto de fazer negócio, de pragmatismo, inteligência mesmo. Apesar deles serem mais limitados do ponto de vista de criatividade, acho que a gente, como a gente vive muito mais em adversidade, ter que criar soluções com pouco, o brasileiro tem a que gente se é virar melhor nos nisso. 30. Eles... Ao mesmo tempo que eles não eram, as pessoas ficavam mais tensos quando tinham que criar alguma coisa do zero, eles eram muito bons em fazer a coisa andar para frente, né? Em resolver, em fazer, enfim, em dar seguimento às coisas. E chegando lá eu percebi, não só na parte de estudo, mas quando eu trabalhei principalmente, que, cara, todo mundo é muito bom. E é muito melhor você estar num ambiente que todo mundo cresce junto e todo mundo se puxa pra cima do que você ser a pessoa mais inteligente da sala, sabe? Sim. Então eu sempre gostei ou de ser o mais burro da sala, eu acho isso até divertido. Você fala, nossa, tantas pessoas inteligentes, deixa eu aprender com todo mundo, você fica até mais quieto, escuta mais, né? Mas muito mais do que isso, você está num ambiente em que o nível é mais alto, em que todo mundo ali te puxa mais pra cima, faz você quebrar um pouco essa coisa do ego, do eu sou melhor ou pior. E simplesmente, cara, estamos aqui todos no nível alto, sabe? Igual um time de futebol, quando todos os jogadores são muito bons e se admiram. Acho que fica mais fácil de você conquistar coisas e de você evoluir naquele ambiente. E a Holanda me trouxe muito isso, né? Essa quebra de barreiras. E é isso que me fez... vamos dizer assim, estar aqui hoje foi muito por causa dessa experiência que eu tive lá e, óbvio, os sonhos que eu tinha também. E aí, enfim, vou entrar no último terço, que é como eu voltei pro Brasil, mas a gente vai falar disso já. Não, mas eu fiquei curiosa. Quanto tempo você trabalhou lá? Ao todo foi 1 ano e meio, mais ou menos. Legal. Então, numa empresa era mais um estágio, não era um trabalho CLT, vamos dizer assim, que durou 6 meses, e na outra durou 1 ano e pouco. A do startup durou mais tempo. A da startup durou 1 ano e pouco. Aí, assim, acabou não dando certo, não
assim, entram muitas nuances. Eu não sei explicar exatamente por que não deu certo. Mas eu tinha uma chefe direta, que era holandesa, e trabalhava com outras pessoas na equipe. Então, tinha gente da França, tinha gente de outros países trabalhando no time jurídico. E ela achava que eu era mais, vamos dizer assim, eu tomava mais risco do que ela aceitava, entendeu? Certo. Então, e aí eu acho que foi, vamos dizer assim, uma consequência da carreira que eu vivi. Como eu vivi aqui, aos 22 anos eu fazia negócio de 200, 300 milhões de reais, eu tinha um apetite para risco, vamos dizer assim, mais arrojado do que a média dos advogados. E aí lá, como era um ambiente de startup, e que eu lidava muito com os VPs, que eles chamavam lá, os Venture Partners, que eram, quase que a empresa tinha um CEO para cada empresa que eles investiam. Então, o meu contato era com os CEOs da nossa empresa, que treinavam os CEOs das startups que a gente investia. E eram pessoas super voltadas para negócio, e eu ajudava muito eles a fazer os negócios andarem. Mas aí, eu aprendi do pior jeito possível, né? Que a gente chegou a uma conclusão que o perfil não ia dar certo. A gente continuar trabalhando junto, e óbvio que ela era a chefe, então quem saiu fui eu, né? A corda sempre estoura pro lado mais fraco. Foi muito por causa ela falava assim, cara, você tem um perfil de negócio muito bom, mas aqui a gente é muito mais um goleiro, vamos dizer assim, do que um atacante. Entende? Então a gente tem um dever jurídico muito mais institucional, a gente tem que proteger as instituições, a gente tem que passar por vários processos de decisão, e na minha cabeça isso não fazia muito sentido com o modelo de negócio. Falei, cara, mas a gente está aqui para construir startup, para fazer o negócio andar para frente, por que tem que ter 3, 4 pessoas envolvidas em determinadas decisões se o risco não é tão alto e tão evidente, assim. Enfim, mas são muitas nuances. E acabou que eu saí desse trabalho. E aí, nesse momento, eu decidi voltar pro Brasil. Foi muito legal porque você não tentou se encaixar numa caixinha que não era tua. Isso pra você foi ótimo. Mas é aquela velha história. Eu tô conversando com você há muito tempo. Você me conhece. Você trabalha comigo todos os dias. Eu posso até tentar te enganar. Mas, assim, por princípio, por lealdade a você, eu tenho que ter uma conversa franca. Olha, até aqui eu consigo ir, daqui pra frente, ou você vai ter que ter muita paciência e muito tempo pra gente evoluir nesses aspectos mais subjetivos, ou não vai dar certo, entende? Então foi muito nesse ponto que o negócio não rolou pra frente, sabe? Entendi. Putz, vai demorar muito tempo e aqui eu não tenho tempo pra ficar, vamos dizer assim, treinando determinados aspectos culturais. Então eu prefiro, sei lá, procurar uma outra pessoa mais adequada a essa cultura do que você. E foi assim. Então, vamos dizer assim, a única vez que eu acabei sendo demitido foi nesse trabalho. Que foi uma relação mais, eu acho que foi mais pessoal do que propriamente dita institucional. Porque se ela realmente quisesse, ela como chefe, ela poderia ali mesclar, até porque você fazia o negócio acontecer. Mas eu acho que foi mais perfil comportamental mesmo, porque você não se encaixava porque ela precisava. Tem coisas na vida que a gente não tem uma explicação muito clara, né? Por que você, sei lá, ficou solteiro em determinado momento da sua vida? Por que você saiu de um lugar e foi pro outro? Sim. Por que você fez determinada coisa? Tem coisas que são muito... a gente tem que acreditar que o melhor ainda estava por vir, né? Então tá muito relacionado à nossa crença, é um processo que você teve que passar. E também tá relacionado ao... Cara, eu precisava viver aquilo, de alguma maneira. Aquilo é muito mais na dor, no erro, nesses momentos em que você tem a sua autoestima afetada, que você cresce, do que quando você tá recebendo um prêmio, quando você tá, enfim, no auge. É muito confortável ficar naquele lugar. Então, eu acho que fez parte do processo. E aí, nesse momento, eu tinha 2 possibilidades. Ou eu simplesmente procurava um novo lugar para trabalhar na Holanda e seguia, ou eu pensava em algo diferente. Porque como lá eu era um imigrante, eles chamam de high skill migrant, né? Que era imigrante de alta qualificação, você tinha determinados requisitos, tinha que ganhar um salário mais alto, e eu estava no meio de uma pandemia lá. Então eu achava que ia demorar muito para eu me recolocar, e que mesmo que me recolocando eu ia ficar pingando de multinacional para multinacional, sabe? E aí nessa época eu estava muito confiante. Chegou a hora de eu fazer o MBA da vida real, né? E eu falo que o MBA da vida real é você se enfiar num negócio novo, aprender coisas que você nunca teve nunca fez, e se colocar em situações que você nunca passou, né? E empreender, para mim, enfim, era a maneira mais óbvia de fazer aquilo naquela época. E entre empreender na Holanda e no Brasil,
pelos meus contatos, por tudo que eu sabia, legislação, uma série de coisas, o Brasil, obviamente, era um lugar muito mais fácil para eu empreender. E empreender já é um negócio incerto, arriscado demais. Então, de alguma maneira, eu tentei equilibrar isso. Muita gente me pergunta, mas você voltou pro Brasil, tava morando na Holanda, que absurdo, sabe? Tem gente que sonha a vida inteira em morar fora, em estudar fora, trabalhar fora, e você, quando tava lá, você voltou, sabe? Tipo, não foi burrice, né? E eu falo, cara, tem coisas que a gente não explica, né? O Espírito Santo, é a intuição. E naquela época eu tava com 30 anos e eu falava, eu preciso fazer isso agora, porque senão depois eu vou estar casado, filho, não vou ter coragem de fazer determinadas coisas. A minha situação depois financeira... eu vou estar cansado. A situação financeira pode mudar e eu tava tranquilo na época. Então foi uma série de fatores na época que me fizeram voltar pro Brasil. Igor, que faz muito sentido você contando a sua história. Eu me identifiquei em alguns momentos, porque assim, por mais que você falou, eu sou privilegiado, nasci num lugar de privilégio, mas você usou o seu privilégio ao seu favor. Isso é ótimo, você não se acomodou nos privilégios. E a questão de você voltar com 30 anos para pensar em empreender, foi isso. Olha, eu tenho 30 anos, eu ainda posso fazer. Porque vai chegar um momento, um patamar que você, como você falou, vou casar, ter filhos. Você já vai ter serão outras responsabilidades que você não vai ter mais esse privilégio de poder escolher. Então, assim, olhando por toda essa história, você fez exatamente no momento certo. O legal é assim, eu sempre falo, né? Eu converso muito com a minha mãe, né? Primeiro que é uma pessoa muito inteligente, e aí segundo que ela é minha mãe. Por sorte. A gente fala muito sobre isso, sabe? Tem coisas que você não tem uma explicação, mas se você parar para olhar um pouco mais distante da linha do tempo, você entende por que elas aconteceram. Sim. E na época, óbvio, muitas vezes me perguntavam, eu não sabia explicar, eu falei, cara, eu preciso fazer isso. Se eu não fizer agora com 30, depois eu vou me arrepender, aí eu falo, a Europa tá aqui há mais de 2000 anos, né? Tipo, não vai desaparecer. O Brasil tem 500 anos, a Europa tem milhares de anos. Exato. Então, vamos dizer assim, é muito mais fácil eu voltar para cá, mais velho e mais experiente, e viver os últimos 30, 40 anos da minha vida aqui, do que pegar no momento em que eu tenho mais energia, mais apetite a risco, mais tudo, e, vamos dizer assim, me limitar por questões de imigração, documentação, porque lá a gente sempre fala, né? Minha mãe mora em Portugal, atualmente com meus irmãos, e assim, você é um eterno imigrante, por mais que você lute pelos seus direitos, que você tenha mais tranquilidade, segurança, várias coisas morando na Europa, você sofre com coisas que no Brasil você não sofre. Então, para mim fazia muito sentido vir para cá. Eu falava, né? Pelo menos até meus 35 anos eu vou ficar no Brasil. Vou completar agora, daqui a 12 dias. Pelo menos até os 35 anos eu vou ficar no Brasil, e vou dar tudo que eu puder para minha carreira, para eu fazer um corte na minha carreira. Porque, assim, ser advogado é muito legal, adoro. Acho que eu ainda sou espiritualmente um advogado até hoje. Mas eu nunca quis, vamos dizer assim, me limitar no sentido, eu sou um advogado. Sabe, ficar com essa marca? Sim. O Igor é o advogado, o Igor é o meu advogado. Eu queria ser uma pessoa capaz de fazer diversas coisas e que o direito estaria lá, sempre. Como se fosse de onde vem a sua base? A minha base vem no direito, do ponto de vista profissional. Mas eu queria construir negócios, precificar as coisas, discutir marketing, discutir financeiro. Legal. Então, vocês hoje que são empreendedoras, acho que vocês têm muito mais contato com determinados assuntos do que quando vocês estavam, sei lá, advogando para alguém ou fazendo uma coisa muito específica. Então, eu achava importante eu dar essa mudada na minha vida. Então, ser mais um empreendedor, um investidor. Hoje eu faço as duas coisas, né? Então, eu falo que eu não sou um empresário. Porque para você ser empresário, geralmente você tem que ser muito mais um administrador de empresas, um gestor de empresas, do que o empreendedor, ele é, vamos dizer assim, às vezes se confunde, né? Como um funcionário do seu próprio negócio. Então, eu sou muito mais um empreendedor e eu também invisto numa outra startup. Do que um empresário ainda. Eu ainda falo que você chegar no estágio de empresário ainda tem muito chão, né, pra acontecer. Segundo o Thales Gomes, assisti esse final de semana. Gente, esse final de semana eu fiquei imersa em várias coisas. E aí eu assisti aquele programa que ele fez, um empresário e 30 e não sei quantos demitidos. Sim. E aí ele fala que não tem diferença, as pessoas colocam muito nessa caixinha de diferenciar o empreendedor do empresário, mas se a gente colocar a base,
É tudo é basicamente a mesma coisa, né? São nomes diferentes para que as pessoas deram para a mesma coisa, porque um é muito grande, o outro talvez não seja tão grande assim, esteja começando e tudo mais. Mas no fundo é a mesma coisa. E isso que você falou de fazer escolhas e olhar, né, daquele zoom out na sua vida e fazer escolhas, também calha com um podcast que eu assisti do Caio Carneiro com o Marcos Paulo. Que ele fala assim, eu tava no melhor momento da minha vida, que agora ele passou por uma mudança de vida, terminou um namoro, uma sociedade com o Pablo Marçal, que tava bombando, ganhando muito dinheiro, e ele fala, tava tudo dando certo, mas eu precisei olhar e ver se aquilo que eu tava fazendo ia fazer sentido daqui a alguns anos, porque se não for fazer sentido daqui a alguns anos, não faz sentido eu continuar agora. Sim. E eu acho que essa é a importância do amadurecimento, porque a maioria das pessoas espera dar errado para tomar uma atitude para mudar. Sim. Então, vive naquela rotina, vive naquela coisa, sabendo que você não está confortável, sabendo que tem um desconforto batendo dentro de você, e espera dar muito errado para mudar. Sim. E ter essa maturidade de olhar a sua vida e falar, não, aqui tá legal, eu gosto disso aqui, mas eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso fazer coisas diferentes para que no futuro eu me orgulhe da pessoa que eu sou. É muito importante. Nossa, foi muito, muito legal você falar isso, porque bateu exatamente com isso que eu ouvi. É complexo, né? Porque socialmente você sofre uma série de pressões. Então, assim, você tá num lugar enfim, que é o sonho de muita gente, vivendo muito confortável, com dinheiro na conta, tudo certo, assim, as pessoas olham de fora e falam, meu, que burrice, sabe? Tipo, por que você vai voltar para o lugar que você saiu? Só que, tipo, não era uma volta para fazer a mesma coisa, entendeu? Na minha cabeça, era uma volta às origens, mas para ter um desafio completamente novo na minha vida. Então, eu voltei em 2021, ainda era pandemia, né? Ali em torno de abril, maio. E a Revolut, por exemplo, né? A ideia de fazer a Revolut surgiu em julho, né? De começar esse negócio novo e tudo mais. Então, eu acabei ficando ali quase 3 meses conversando com o mercado, assim, tipo... Eu falava com startups, eu falava com escritórios de advocacia que tinha uma área de inovação, startups. Eu falava com áreas de M&A, de startups eles chamam de CVC, né? Corporate Venture Capital, né? Então, empresas muito grandes que tinham áreas de M&A. Então, eu conversei com diversos, vamos dizer assim, atores, né? Desse mundo de inovação, tecnologia, para entender aonde que o meu papel seria melhor feito, entendeu? E acabou que, não é coincidência, sabe? A gente tem muitas... Enfim, as coisas acontecem porque tem que acontecer, né? Em determinados momentos. Os meus antigos chefes, né? Vamos dizer assim, na época do escritório, hoje são os meus sócios, né? Nesse empreendimento. Então, hoje a gente não só construiu a Revolut, né? Juntos. É óbvio que eu que fiquei nessa parte de fazer o negócio acontecer, operacional, eu falo que eles são muito mais cofundadores, mais conselheiros, investidores anjos do negócio, né? Apesar de terem me dado toda a estrutura, quem fica no dia a dia da operação sou eu. Além disso, a gente também investiu, né, numa startup chamada NetSpaces, que trabalha com tokenização de imóveis. E a gente procura ainda até hoje outras startups para investir, mas esse é um mercado que ele é inflacionado, né, por natureza. Então, a gente... Para tomar risco, você tem que acreditar em determinadas coisas, no time, na disrupção que está sendo feita. Então, eu acabei mudando a minha vida eu era um advogado internacional, vamos dizer assim, para ser um empreendedor e um investidor de startup. E, assim, nunca deixei de advogar. Eu falo que até hoje, quando alguém indica, tem alguma coisa assim, eu quero comprar um apartamento, eu quero fazer alguma coisa, quero alugar um imóvel, eu ajudo, eu faço muito esporadicamente, mas eu ainda faço a revisão dos contratos, o processo de due diligence, que são coisas hoje que a Revolut digitalizou isso, né? E é onde eu estou hoje muito mais focado em ser um empreendedor e criar um negócio novo do que propriamente advogar. Mas eu ainda faço, ainda vejo legislação, ainda olho para onde está a legislação, vejo muito tudo que está acontecendo, até porque, como eu nasci dentro de um escritório de advocacia, eu acompanho tudo, desde newsletter, converso com os advogados, que são meus amigos, então sei coisas que estão acontecendo no mercado imobiliário. Então eu falo que o direito, ele está ali. Tá em todos os momentos, sabe? É quase que uma parte do sangue ali que está correndo nas veias. Mas hoje eu não vendo serviços jurídicos como um advogado. Exatamente. Eu tenho uma empresa
né? E essa empresa que faz os serviços e que presta esse serviço a partir de diversos conceitos jurídicos, inteligência jurídica que eu e os meus cofundadores, vamos dizer assim, sempre tivemos, né, ao longo da carreira. Então, a gente fez essa mudança. E é uma mudança de vida, né? Você acaba discutindo 1 milhão de coisas que são diferentes de você estar dentro de um escritório de advocacia, fazendo uma assessoria jurídica Sim. de um cliente, entendeu? Então, hoje eu estou numa fase completamente diferente de 4, 5 anos atrás, e eu me divirto muito. Eu sempre falo, você se arrepende, não se arrepende? Eu não me arrependo. Se me perguntar, se você me perguntarem 10 vezes, eu não vou mudar de opinião. Assim, ser advogado e empresário ou empreendedor, como queiram, é muito legal. É uma parte assim que eu olho no direito e eu falo, todo mundo, né? Todo mundo é muita gente, mas assim, as pessoas deveriam sentir o gostinho de viver isso. Sim, às vezes eu converso com alguns colegas, assim, que são do CLT, alguma coisa, reclamando de alguma coisa, eu fico, gente, mas eu queria que você sentisse a sensação que eu sinto, sabe? É tão gostoso você poder sentar e falar de negócio, você poder falar de expansão, você falar de gestão, você falar de mercado, sem essa regra de eu sou advogado e tenho que caber aqui, eu não posso falar tal coisa. Puta que pariu, com todo, sabe? Essa questão mais interdisciplinar, você tem que aprender um pouquinho de tudo, você tem que saber um pouquinho do comercial, um pouquinho do financeiro, um pouquinho do marketing, você tem que saber um pouquinho de tudo. Eu acho que isso é muito legal. E o direito, a gente esquece um pouco disso quando a gente se forma e vai trabalhar no escritório tradicional, porque a gente não vê o final, a gente vê uma parte, mas não o final. É sobre pessoas. Sim. Né? Somos humanos, então a gente lida com pessoas, não é só o processo, não é só o negócio, não é só... É a transformação que você causa na vida da pessoa, é o impacto que aquela pessoa vai ter, o olhar que aquela pessoa enxerga quando olha pra você, de tipo, o advogado que me ajudou a tal coisa. Sim. Isso dá uma leveza na nossa profissão, porque o que a gente aprende na faculdade é que é tudo muito pesado, tem que ser muito rígido. Somos humanos e precisamos nos conectar. Exato. Eu lembro que quando eu trabalhei para um escritório, não tinha essa questão interpessoal, de você ter conexão com outra pessoa, com o cliente. Eu não tinha contato com ele. Então, era uma coisa muito... Sabe, você tá ali na frente do computador, você tem que fazer e pronto, acabou. Mas por que você tem que fazer? Com quem que eu tenho que conversar? Nunca converso com ninguém. E por mais que você saiba qual que é a finalidade, você não sente isso de perto. E aí eu acho que a rotina vai afundando essa conexão aos poucos. Vai te sugando, E né? tem muita gente que perde o encanto da profissão e cansa e fica estagnado e olha o mercado por causa disso, porque você perde a essência, que é o humano, a conexão. Então, eu falo que eu tenho 2 coisas, né, que estão em mim. Assim. Sou uma pessoa inquieta, muito inquieta. Então, adoramos. Eu vi todo mundo fica fazendo corte na internet hoje, né? Vi um corte com o Elon Musk, né? Então, perguntava, tipo... como é ser o Elon Musk? Aí ele fala assim, as pessoas não gostariam, provavelmente elas não gostariam dessa experiência. A minha cabeça é um turbilhão de coisas, é uma confusão, é muita coisa. Então, eu me considero uma pessoa complexa por isso. Assim. Minha cabeça é muito inquieta, eu fico pensando o tempo inteiro se o que eu tô fazendo tá certo, por que eu tô fazendo, quem eu tô realmente levando comigo nesse processo. Então, a gente fala, né? Já viu aquela... É outro corte de internet. O que é mais importante, né? A jornada ou o destino? Aí a resposta é nenhum dos dois. São as pessoas que estão com você, né? É a companhia, na verdade. Então, eu vejo muito isso, assim. Construir a Revolut, ter trabalhado no PMK, morar fora, enfim, tudo que eu vivi, na verdade, tá muito mais relacionado a que tipo de... espírito eu fui me tornando, né? Fui amadurecendo, ficando mais consciente de quem eu sou. Faço terapia, né? Graças a Deus. Há alguns anos. Então, você adquirir esse nível de consciência sobre o que você as suas fraquezas, forças, etc., te dá muita maturidade. E, ao mesmo tempo, você entender que, no final, é tudo sobre as pessoas. Não tem nenhum gênio, assim. Óbvio que tem a genialidade, ela sempre vem com problemas, né? Então, é difícil você ter um gênio que é muito bom em outras áreas da vida, assim, tudo. Mas, no geral, as pessoas não são geniais. Elas são normais, elas têm suas inseguranças, suas fraquezas, pontos fracos, fortes. E o mais gostoso de tudo é essa convivência. Eu falo que na Revolut hoje a gente está em 13, 14 pessoas, né?
Então, tem pessoa que eu contratei lá que nunca tinha trabalhado. Então, 17, 18 anos, sabe? Primeiro emprego. Que hoje, cara, você vê a diferença que isso faz. 3, 4 anos na vida da pessoa. A maturidade que ele lida com os assuntos, como se comporta na reunião. Então, a gente vai fazendo esses testes, coloca a pessoa para falar direto com o cliente, coloca ela numa reunião para defender o porquê que ela está fazendo aquele projeto dentro da empresa. E você vai vendo gente mais velha com inseguranças, gente mais nova, muito mais segura do que outras, gente mais nova também perdida na vida. Tem de tudo. E essa é a parte mais gostosa de você fazer qualquer projeto, seja abrir um escritório de advocacia, abrir uma escola, fazer um curso, um podcast, é você ouvir o outro, ter uma escuta ativa e você entender que a única coisa que a gente vai levar são essas interações, a conexão que a gente sente, enfim, as nossas intuições, e o resto vai tudo, enfim, aparece, desaparece, você tem o auge, você tem o fracasso, você tem tudo, como todos tiveram, e você vai lidando com isso, né? A gente sempre brinca, ou você morre cedo, né, pra virar herói, ou você também vai virar vilão também de algumas coisas que você, em algum momento, era muito bom, era uma referência, era amado, etc. Então, você tem que saber, né, ter essa maturidade de que quando você estiver lá em cima é só uma fase, e quando você estiver lá embaixo também vai ser só uma fase, você tem totais condições de evoluir. Eu tento muito discutir esses assuntos enquanto a gente fala de trabalho, sabe? Isso é uma coisa que eu sempre fiz com os meus amigos, sempre fiz nos meus relacionamentos, com a minha família. Eu sempre tento trazer as conversas para os aspectos mais filosóficos das coisas. Legal. Porque eu acho que é um momento de você deixar alguma coisa naquela pessoa, sabe? Ela sair dali e falar, pô, aquela conversa que eu tive com o Igor me fez refletir sobre várias coisas que eu aqui na minha correria nem paro pra pensar, sabe? Então é isso que eu tento deixar. Porque a maioria das pessoas não para pra refletir, é isso que tá o ponto. A hora que você falou isso, eu achei super legal. Porque a maioria das pessoas vive no automático, não para pra refletir sobre o que pensa, sobre o que gosta, sobre o porquê tá fazendo as coisas, sobre o que faz sentido ou não. E quando você falou eu sempre trago isso pro trabalho, tento trazer isso pra uma parte mais filosófica, é no sentido das pessoas entenderem que não dá pra separar o que você é em casa, no trabalho. O fato de você ter que ter posturas diferentes e ações diferentes em cada ambiente não significa que você tem que mudar a sua essência. E as pessoas querem mudar isso. Então, é a caixinha do trabalho. Então, quando eu saio do trabalho e vou para casa, eu fecho a caixinha do trabalho e vivo uma vida e fico esperando o final de semana para me divertir, porque eu não posso me divertir no trabalho. E não muita gente não vive é assim. isso. Muita gente, assim, hoje em dia eu tento não ter preconceito com quem não quer, por exemplo, empreender, tomar decisão, morar fora, sabe? Eu sei que tem gente que nem pode, mas tem gente que pode e também não quer. Mas é perfil, né? Eu entendo que muitas vezes tem muita coisa envolvida nas decisões que você toma. Sim. Tem gente que não toma decisão porque, cara, tem medo da avó não estar ali nos próximos 6 meses. E, cara, é tão legítimo quanto você tomar uma decisão de mudar de cidade e sair do interior e ir para São Paulo e deixar toda a sua família para trás. Então, assim, eu tento entender o porquê os seres humanos se comportam de determinadas maneiras antes de sair julgando. Óbvio que eu já fui muito julgador de tudo, ainda sou, né? É difícil você ser um Nelson Mandela, um Martin Luther King. Tem coisas muito complexas, assim. Eu falo que a gente ainda tem muito para evoluir, né? Em determinadas coisas, mas eu tento ir evoluindo pouco a pouco. Sabe aquele 1%? Eu tento julgar menos, ouvir mais. Por mais que na correria, às vezes, você acaba não prestando atenção em determinadas coisas. Eu sempre, no momento em que eu tô sozinho, eu fico muito sozinho, né? Na minha casa, assim, eu acabo pensando, tipo, o que eu fiz de errado nesse dia? Quem que eu não escutei que eu deveria ter escutado? Será que eu devo pedir desculpa pra alguém? E eu sempre faço isso. Então, as pessoas que trabalham comigo geralmente percebem, assim, quando eu exagero, quando eu faço alguma coisa, ou no dia seguinte, ou no mesmo dia, eu reconheço, eu peço desculpas, porque é isso, assim, não adianta você ficar passando por cima dos outros por uma ânsia sua, uma insegurança sua, um desespero seu que no final das contas não vai levar pra nada, sabe? O dinheiro que você faz, você perde, um dia você tá mal, outro dia você tá bem, a saúde é um negócio que pode mudar tudo de cabeça para baixo do dia para noite, então você precisa cuidar das pessoas
porque no final são elas que vão estar lá com você, né, nessa jornada e no final dela também. Então. Esse ponto que você trouxe de não julgar as pessoas pelas decisões que elas tomam, isso é muito legal. Porque, assim, ó, a gente comentou, eu gostaria que as pessoas tivessem esse prazer de viver do empreendedorismo, por exemplo. A gente tem essa vontade, né, de ver uma pessoa que às vezes não tá feliz, que fala pra você, não tô feliz, dá vontade, mas é exatamente isso. Cada um tem a sua vida, cada um tem suas dificuldades, cada um sabe o que se passa nos bastidores de cada um. A gente vê muito... Eu posso contar pra você da minha vida do jeito que eu quero que você saiba. Mas pode ser que aquilo não seja a verdade da minha vida. Sim. É o que eu quero que você, Igor, saiba da Gabriela. Então, acho que isso é muito importante. É uma maturidade muito interessante você trazer esse ponto, porque a gente precisa refletir sobre a vida do outro. A minha caixa, a minha vida, não tem nada a ver com a vida da Babi. Sim. A gente tem histórias diferentes, passados diferentes. E a gente não pode julgar uma vida da outra por decisões que tomam. É mais entender por que você está tomando essa decisão e se isso te faz bem, bora, né? Vive a sua vida. Mas eu acho que esse é um ponto muito interessante de trazer essa maturidade para as pessoas e até também para parar de julgar quando as pessoas estão fazendo algo que para você não é normal. Então, a gente traz muitas pessoas que têm vontade, por exemplo, empreender ou começar a gravar vídeos para a internet. Eu travei muito no começo da minha advocacia e foi naquele começo de pandemia onde todo mundo estava na internet, eu parei de fazer porque as pessoas estavam me julgando. E eu parei para pensar depois de um tempo, quem que eu estava tentando agradar? Se nem Deus agradou todo mundo, por que eu vou agradar todo mundo, né? Então, parar de pensar nesse sentido. Então, aquela pessoa está me julgando, mas eu não deveria deixar ela me julgar. Então, às vezes, as pessoas vão te julgar mesmo, independente da atitude que você toma, da decisão que você toma, que nem você mesmo falou. Muita gente falou porque você saiu da Europa para viver de volta para o Brasil. Só você sabe o que você viveu lá. Então, né? É muito difícil. E, assim, a gente toma muitas decisões na vida muito por intuição, por um sentimento que está incomodando. Então, eu, por ser uma pessoa racional, como a prioridade é raciocinar na minha cabeça, toda vez que eu tenho uma intuição muito forte, eu vejo o quanto ela se repete ao longo do tempo. Então, essa decisão de voltar para o Brasil em 2021 não foi uma coisa que eu tomei do dia para a noite, porque eu acordei de ovo virado, sabe? Foi uma coisa que por meses, eu fiquei pensando, aí voltava aquele pensamento na minha cabeça, aí eu olhava para tudo que estava em volta e não me sentia mais que tinha ali o lugar certo para mim, que eu precisava de um outro ambiente. Então, tudo isso é a mesma coisa de relacionamento, gente. Você namora, termina um namoro, às vezes você toma um pé na bunda e você fala assim, nossa, será que deu errado porque eu fiz alguma coisa de errado? Cara, o outro ser humano é tão complexo que o melhor que você faz por você mesmo é falar, cara, não era para ser a partir desse momento, ou foi eterno enquanto durou, foi muito bom aqueles 3 meses, 3 anos, o que importa. Mas a gente não tinha mais nada para trocar ou não fazia mais sentido a gente estar junto do que você ficar se penalizando por coisas que fogem muito do racional, do objetivo, entendeu? E outro ponto que eu queria trazer, assim, pensando até para as pessoas que estão nos assistindo, porque às vezes as pessoas nos perguntam nesse papel de julgamento mesmo, por que você fez isso ao invés de fazer aquilo? Não deixe de fazer o que você sente vontade de fazer pelo outro. Você não vai tentar agradar o outro, você não vai agradar ninguém. Então, tenta pelo menos se agradar, né? Eu li aquele livro do Propósito. Tem uma parte que ele fala, né? Sobre a única pessoa que... Eu sou cristã, né? Então, pensando assim, pela minha crença, cada um tem a sua crença. Vive pelo propósito de agradar a Deus, porque ele é a única pessoa que você vai ter que prestar contas lá no fim das contas. Então, não fica pensando em que você vai agradar porque quando você for agradar você não vai agradar o segundo. E isso vai ser para sempre. Esses dias ficou famoso o Rodrigo Santoro falando no XP, no Expert XP, né? Que ele fala, eu sou o CEO da minha própria vida. Eu devo prestar contas a mim mesmo, antes de qualquer outra pessoa. Então, se eu não quiser evoluir, se eu não quiser que a minha empresa seja melhor, tenha um impacto maior nos outros... quem vai fazer isso por mim, entendeu? Exatamente. Então, vocês, antes de mais nada, na hora que vocês dormem, vocês refletem, na hora que vocês acordam, vocês têm que
ter discernimento do que vale a pena fazer naquele dia. Você tá levantando da cama por quê, né? Porque muitas vezes você não tem nem força para levantar da cama. Qual que é o propósito? Então, isso é muito pessoal de cada um. Sim. Eu acho que a gente acaba julgando muitos outros pra gente não olhar para os nossos próprios, Isso é os verdade. nossos próprios aquilo, problemas. né? Quando você aponta Então, o dedo, tem 3 virados Eu pra acho que ti. muita gente não faz terapia porque tem esse medo de ser julgado ou de Tem lidar com os seus preconceito problemas. também. Enfim, eu acho que cada coisa é muito complexa esse É, assunto, mas nossa, daria um a outro gente fica aqui episódio. Nossa, falando e- sim. Não, outro mas assunto. só para finalizar esse assunto, o que eu posso indicar para as pessoas, além dessa parte desse comentário que o Igor fez, que é se você fosse CEO da sua própria vida, né? Não, se você fosse funcionário da sua própria vida, hoje você seria demitido? Tá falando isso. Inclusive, bastante agora. assistam o corte do Rodrigo Santoro falando, né, do Expert XP, que é um corte legal, assim, uma Pra se pessoa refletir, que ganhou né? tudo na vida, sempre foi muito famosa, respeitada, fazendo uma reflexão ali ao vivo, na frente de todo mundo, né, enfim, eu gosto de ver muito essas reflexões de Eu pessoas também gosto. famosas, Nossa. filmes autobiográficos, enfim, tudo isso eu gosto muito, assim. É porque o hábito, as pessoas precisam adquirir o hábito de se fazer perguntas. Eu acho que essa é a questão principal. Independente das crenças, independente do que você acredita, dos medos, das inseguranças, porque tudo isso vai existir em todos nós, é o que você falou. Independente da cultura onde você esteja, somos humanos. Nós temos medos, inseguranças, traumas, crenças, mas se faça a pergunta se aquilo continua fazendo sentido para você, porque no final a prestação de contas é para você mesmo. Sim. E a gente tem um recurso que ele é muito escasso, que é o tempo. Então, se a gente perde muito tempo remoendo alguma coisa, olhando para a vida do outro, julgando as decisões do outro, enfim, com medo de alguma coisa, é o tempo que tá indo embora e ele não vai voltar mais. Sim. Então, isso é muito importante. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente contou um pouco dessa história, né? Mas aí você não contou o que é a Revolut, o que a Revolut faz e por que nasceu a Revolut. Vamos lá, né? Eu sempre falo que eu estou, né, nesse momento da minha vida, então a Revolut é um projeto que veio muito de coisas que eu vivi. Eu tento fazer sempre 2 coisas na hora de explicar a Revolut. Primeiro que eu sempre fiz essa parte de discutir e garantir a segurança jurídica de uma transação imobiliária. Então, eu falo que tem dois pilares para você fazer isso. Um é você ter um contrato bem amarrado, sólido, em que eu quero fazer um negócio com a Babi. Todo mundo tem que saber quais são as suas responsabilidades, colocar no papel o que foi de fato negociado, então valor, forma de pagamento, tudo isso. Quem são Mas as muito partes? mais que tipo de negócio a gente está fazendo, qual é a responsabilidade de cada um com o outro, direitos, deveres, Quem são as penalidades. partes? Se eu errar quem onde tá eu te encontro? Isso é fundamental para você garantir a segurança jurídica de qualquer coisa, porque a gente está numa sociedade privada e, óbvio, que as obrigações elas respeitam muito os acordos entre as partes. E a outra coisa é o que eu chamo de investigação jurídica, né? Que a gente chama de due diligence, auditoria jurídica, tem vários nomes, mas o que é a investigação? Nada mais é do que uma validação jurídica, né? Em relação, vamos dizer assim, ao patrimônio de alguém que está vendendo um imóvel, ou a capacidade de pagamento de alguém que está se comprometendo a pagar determinada coisa, então alguém que está tomando um crédito, alguém que está alugando um imóvel, por exemplo, e tem as coisas subjetivas que os advogados têm que fazer, então ver, sei lá, histórico criminal das pessoas, se ele é um bom pagador, mau pagador, se ele é uma pessoa que teve muitos problemas a ponto disso virar processo, que nível de comprometimento patrimonial, endividamento, por exemplo, essa pessoa pode ter. E tudo isso por quê? Porque a gente ainda tem um direito imobiliário, né, que é muito privado, então baseado nas partes. Então eu faço negócio com você, a gente decide quanto vale aquele imóvel, como que a gente vai fazer esse pagamento, se eu vou te emprestar, se eu vou te vender, se eu vou te alugar, né? Não importa o tipo do negócio, mas a gente se comprometeu a fazer de determinada forma. E você fazer a investigação jurídica significa nada mais que você está sendo diligente. Porque ela pode me falar que a vida dela é perfeita, que ela não está devendo nada para ninguém. Mas quem garante isso? Só quem garante, no final das contas, são as instituições que são responsáveis por fiscalizar isso e certificar esse tipo de coisa, né? Então, a investigação jurídica, ela parte muito desse princípio de você certificar coisas que já foram faladas. Então, obter uma certidão para falar que aquela pessoa não deve tributos
pro ente federal, pro governo do estado, pra prefeitura, é uma coisa. Alguém que possa tomar aquele imóvel como garantia de uma dívida, por exemplo. Então, por exemplo, como que ela vai me provar que ela nunca foi envolvida num processo trabalhista? O tribunal responsável, né, da região que ela mora, tem que falar que a Bárbara não tem nenhum processo trabalhista rodando ali, né? Que você nunca participou de um divórcio, separação, guarda de menores, um monte de coisa que pode acontecer. Falecimento, falir empresa, etc. São os tribunais estaduais que têm essa prerrogativa. Você nunca sonegou imposto, você nunca cometeu, sei lá, enfim, você nunca fez nenhum tipo de... não teve nenhum tipo de problema com autarquias federais, órgãos federais, não deixou de pagar o OAB, por exemplo, né? Essas coisas todas. É na esfera federal. O leão, então, não vamos você esquecer do leão. Cometeu crime, tudo isso você tem várias maneiras de certificar isso acontecendo. Então, o processo de investigação nada mais é do que você falar assim, tá bom, eu confio no que você está me falando, mas eu tenho que checar. É o meu trabalho como advogado checar. Então, essas duas coisas eu sempre fiz em situações muito complexas, tipo, incorporadoras comprando 25 lotes ao mesmo tempo para quebrar tudo e fazer um prédio, né? Gente construindo centro de distribuição que misturava 2, 3 municípios, aí tava uma área gigantesca, tinha que ver se ambientalmente estava tudo ok, se a matrícula tinha algum problema, etc. Então, eu sempre estive no meio desses negócios mais complexos, fazendo esse papel de garantir os 2 pilares da segurança jurídica. Então, quando eu decidi empreender, que já é um negócio arriscado por natureza, incerto demais, porque você não sabe para onde as coisas estão indo, se aquela tecnologia que você está fazendo vai ser útil ou não vai, tem muita coisa envolvida em construir uma startup. A pressão por crescimento, o mercado vai absorver. Ela é intensa. Não adianta, eu não estou construindo uma padaria, que eu posso... todo ano fazer 10 mil reais ao mês de caixa, que eu vou viver bem, vou cuidar da minha família, dar escola para meus filhos. A startup, por princípio, é algo que precisa ser minimamente disruptivo, precisa ter um crescimento acima da média e precisa ser, vamos dizer assim, interessante para outras empresas, porque você tem sempre que pensar se você quiser vender, se você quiser passar aquilo para frente, colocar outro CEO no seu lugar, por exemplo, tudo isso você tem que pensar. Então, para lidar com essa coisa que era muito incerta e arriscada, eu naturalmente procurei maneiras de equilibrar isso. Então, fazer isso em São Paulo com os meus ex-chefes, né, que são meus atuais sócios, era uma coisa que me dava tranquilidade, que eu saberia que eles estariam comigo no momento bom e no momento ruim, se precisasse. Ter uma estrutura, fazer isso dentro de um escritório de advocacia, testar, validar, ouvir um monte de advogado, me deu muito material para ir ao mercado. E qual era o princípio do negócio? Pegar tudo isso que a gente já fez e simplificar ele o máximo possível. Então, eu falo, o que é a Revolut hoje? É uma plataforma, né? Eu chamo de tecnologia jurídica, né? Uma plataforma digital. Lá tudo é 100% automatizado, né? Qual é o grande objetivo? Simplificar a validação jurídica, destravar a transação imobiliária do ponto de vista jurídico. Porque a gente sempre fala, né? Tudo hoje é digital, tudo é instantâneo, os corretores querem fazer negócio no mesmo minuto, só que se você não resolver a parte burocrática, a parte jurídica, o negócio não anda. Hoje você já tem gente fazendo vistoria com aqueles óculos, o cara tá em outro país, recebe o óculos, ele faz o VR dele lá de Virtual Reality para ver se é aquilo mesmo que ele quer. Arquitetura, hoje você já monta projetos num clique, inteligência artificial, etc. Toda essa parte de você precificar, comprar, vender, tá tudo super rápido. E a parte de você fazer um contrato, fazer uma investigação jurídica, ela tá ficando para trás. E o que aconteceu? A gente olhava e falava assim, bom, a gente está num ambiente gourmet aqui, né? Faria Lima, mercado imobiliário. Isso tudo foram diversas conversas, tá? Foram meses, assim, de conversas até a gente fazer, vamos dizer assim, o business plan da Revolut. A gente olhava assim, vamos simplificar algo que a gente tem domínio, que a gente tem expertise, autoridade, etc. E colocar tudo que a gente puder de tecnologia para automatizar isso e o mercado usufruir disso. Então, a Revolut ela é um reflexo do Igor, num ambiente 100% digital e automatizado.
entende? Então, esses 2 pilares que eu sempre me preocupei, eles estão lá dentro. E toda vez que você entra na plataforma, você vê isso muito claro, né? É óbvio que tem a influência de diversas pessoas que não são o Igor, então ele vai ficando mais interessante, né? Tem coisas que eu não tenho a menor capacidade de fazer, né? Programação, marketing é uma coisa nova na minha vida. Toda a parte de vendas, eu admiro muitas pessoas que tomam 25 nãos por dia, né? Para fazer uma venda. Tudo isso a gente foi evoluindo ao longo aí. Eu falo que a Revolut começou a operar em janeiro de 23, só para vocês entenderem a complexidade do negócio, né? Em julho de 21, a gente se reuniu e decidiu fazer a Revolut, né? Aí tem contratação, arquitetura de sistema, design, tudo isso, marca, um monte de coisa que você tem que desenvolver depois que você faz o business plan. Então, o MVP, né, que é o mínimo produto viável, né, que a gente fala, a primeira versão da plataforma que era de fato algo útil, utilizável, ficou pronto em março de 22, fevereiro, março. Aí a gente ficou validando dentro desse escritório de advocacia, que eu já falei, e também de uma empresa que não era uma imobiliária, mas fazia toda essa parte de preparação para uma transação imobiliária e dava todo o suporte para um corretor que não queria ficar associado a grandes marcas, poderia ter, que chama Newcore. Então, eu validei tanto no PMK Advogados quanto dentro da Newcore, para entender se a gente era útil, tanto para fazer contrato, quanto para fazer due diligence. Então, no escritório, difícil você fazer um contrato, porque cada contrato de venda e compra que eles fazem é um monstro diferente. Então, são contratos mais complexos, maiores, mas num ambiente de apartamento, casa, lead dia a dia, a parte contratual, você padronizar isso, fazia muito mais sentido. Então, a gente fez essa validação até mais ou menos agosto de 22, então foram mais 5, 6 meses, mas assim, entregando o serviço de graça, né, para ele ser validado, a gente colher feedback e evoluir. E esses 2 foram os primeiros 2 clientes, então de setembro de 22 até dezembro só ficaram eles 2, que a gente queria ver, né, tipo, precificação, se estava certo, se estava errado, se estava muito pouco. E aí só em janeiro de 23 que eu fui de fato ao mercado, né? Legal. Então, com esse propósito, oferecer para o mercado, e aí a gente fala que hoje a gente atende o mercado jurídico, o financeiro e o imobiliário. Por quê? Porque, por exemplo, escritórios de advocacia e advogados autônomos, por exemplo. E tem gente que é escritório de advocacia, mas é quase que autônomo, né? Você, 1, 2 pessoas, também é um ambiente quase que pequeno negócio, né? Vamos dizer assim. Todas essas pessoas, no final das contas, elas têm outras prioridades. Então, vocês, por exemplo, vocês fazem diversas coisas ao longo do dia. Não faz sentido, a gente fala, né, que se você tiver que emitir 100 certidões, analisar, organizar a pasta, preparar relatório, fazer um e-mail para falar o que você avaliou daquilo ou não, isso você gasta 8 horas. Tem gente que gasta mais, tem gente que gasta menos, mas na média ali você gasta 7 a 8 horas tranquilamente para auditar 5, 6 pessoas, emitir 16 documentos de cada uma, analisar uma matrícula de imóvel. E se você tiver que fazer a minuta do contrato ainda, você já perdeu noites da sua vida fazendo isso, né? Você tem que fazer uma minuta de contrato de venda e compra, contrato de locação, você pode ficar ali tranquilamente, 12 horas do seu dia, fazendo esse tipo de trabalho. E o objetivo é que você consiga fazer tudo isso em 15 minutos. Se você precisar, se você quiser, óbvio, também tem gente que tem resistência até hoje, né? Mas a gente a gente fez isso principalmente para que as pessoas tenham de volta o tempo que foi tirado delas. Sim. E esse tempo foi tirado delas por causa do ambiente que a gente vive. Eu tenho que confiar em você para fazer negócio, mas eu não posso confiar em você. Por mais que eu goste de você, queira tomar risco, eu preciso checar, eu preciso fazer uma série de coisas, eu preciso escrever um contrato que tenha começo, meio e fim, que tenha obrigações claras, que tenha rescisão se der tudo errado. Então, todo esse trabalho, ele consome horas dos advogados, principalmente, e não só dos advogados. Aí que entra o mercado. A gente não queria fazer um negócio para a Faria Lima, né? A gente queria fazer um negócio para o mercado imobiliário como um todo. Então, quem era o público-alvo principal? O escritório de advocacia era quase que natural. Não preciso explicar por que eu estou fazendo isso, porque eu nasci dentro do escritório de advocacia. Sim. E isso era muito claro, muito fácil de vender. Mas o que interessava mais para a gente era colocar isso dentro do ambiente de imobiliária. Então, já estava numa época, vamos falar 2022, 2023, em que todas as imobiliárias têm CRM, boleto, tudo automático, faz vistoria online, faz um monte de coisa online. E a parte jurídica é aquele advogado que está lá vinculado. O assistente, o estagiário. Ou é um freelancer, ou é um advogado que fechou um pacote de horas de trabalho. E
ele também, para não perder muito o poder dele, ele acabava fazendo tudo quase que manualmente. Sim. E a gente falava, dá para eu trazer mais segurança para as imobiliárias. Então, principalmente diretores, gerentes, enfim, tudo isso porque a imobiliária ela tem uma marca, ela tem uma autoridade, ela é responsável pelos imóveis daquele bairro, daquela localidade. Então, ela tem uma preocupação muito maior do que o negócio em si que está sendo feito. O negócio não pode estragar a sua reputação. Sim. Então, para você montar uma engrenagem que isso aconteça a qualquer dia, a qualquer hora, de qualquer maneira, e imobiliária trabalha sábado, às vezes domingo, enfim, feriado, porque eles têm que fazer negócio na hora que os clientes estão precisando fazer, né? Que é geralmente a hora que a ninguém gente tá falou, encaixa perfeitamente no ambiente de imobiliária. Óbvio que é uma galera que financeiramente é mais travada, vai ter mais dificuldade de vender, mas vamos tentar, né? Então a Revolut, ela nasceu pensando nesses dois públicos, principalmente, os advogados, escritório de advocacia, autônomo, etc., e as imobiliárias. E aí a gente adicionou a isso duas coisas que eram muito realidade minha. As construtoras têm departamento jurídico, então quando você quer fazer novos... como é que fala? Quando você adquirir terrenos, né? Montar a land bank, você precisa fazer essa avaliação rápida, né? Dos imóveis que você está olhando. E às vezes são muitos chama de pré-DD, né? Muito nas construtoras. Então é uma dor que eles têm também. Sabe? Muitos deles terceirizam isso para escritório de advocacia e acaba ficando muito caro, porque o cara coloca a hora não só da assessoria jurídica, mas também de toda essa parte manual que ele tem que fazer com os estagiários dele. Então, a gente queria dar uma ferramenta nova, né? Falo que a Revolut não é uma disrupção completa, não estou criando um mercado que nunca existiu, mas era uma dor real que eu vivi o tempo todo, que um escritório de advocacia no meio da Faria Lima, que fatura milhões, tem um monte de cliente, é super reconhecido, sofria todos os dias. E a gente olhava os computadores, 80% das pessoas com aquelas telas de planilha de Excel, minuta de contrato. A gente falava, dá para fazer isso tudo muito mais rápido. A primeira versão do contrato, fazer uma edição rápida aqui, já mandar para assinatura. Sim. Você fazer essa auditoria e avaliar ali, tipo, olha, emiti 20 documentos da Bárbara. Ela só tem uma conta de luz aí que ela não pagou de R$500. Vai lá e pede para ela pagar a conta de luz, pra gente não ficar com essa bandeira amarela aqui. Porque por que ela não pagou a conta de luz? Sabe? Tipo, aí você começa a questionar, que é o papel do advogado. Por que a pessoa tem uma conta de luz que não pagou? Por que ela não... Porque ela tem 10 mil protestados, sabe? Eu tô fazendo um negócio de 300 mil, 400 mil, 1 milhão de reais. Não combina. Sim. Precisa resolver, sabe? E o advogado, muitas vezes, ele tem que ter a sensibilidade só. Você não precisa dar aquela explicação jurídica de tipo, nossa, olha, existe o princípio da concentração da matrícula, mas ele tem muitas exceções e você pode ser declarada fraude, pode anular. Então, a gente, muitas vezes, você precisa só explicar do tipo, cara, tem coisa que não combina. Você quer fazer um negócio de 500 mil, 1 milhão, você não pode estar devendo para um monte de gente. Isso significa que alguma coisa está errada na sua vida. E a gente aqui, como advogado, tem que questionar, tem que assessorar e sugerir soluções. E esse é o papel principal do advogado, sabe? Sim. E o último elemento que a gente adicionou nesse nosso, vamos dizer assim, clientes ideais, né? É a galera do mercado financeiro. Então, por exemplo, bancos que têm fundos de investimento imobiliário, por exemplo, também fazer igual a gente. Compra imóvel, vende imóvel, negocia imóvel, administra imóvel. Né? Administradoras de imóveis são clientes nossos também. Então, os fundos fazem muito esse papel. E as empresas que dão crédito. Então, pensa, crédito com garantia de imóvel. Então, financiamento imobiliário, home equity, crédito com garantia de imóvel. Você precisa, às vezes, de um capital de giro para a sua empresa e essa empresa tem um imóvel. Você vai lá, oferece esse imóvel em garantia, pega 1 milhão lá emprestado, 3 milhões. E isso é uma transação financeira? Ela é, mas ela passa por avaliar o imóvel, ela passa por avaliar o tomador do crédito, o sócio daquela empresa. Então, tudo isso requer validação jurídica. Então, a gente encaixou muito bem nesses 4 mundos. Né? Eu falo que a Revolut é uma solução muito específica, mas ela é uma solução específica para o mercado todo. Então, a gente tem possibilidade... Hoje a gente não tem 1.000 clientes, né? A gente está em torno de 200 atualmente. Mas a gente tem a possibilidade de ter 1.000 clientes no Brasil inteiro. Por quê? Porque imobiliária e escritório de advocacia tem em toda a esquina. Construtora tem em toda a cidade. Sim. Empresa que dá crédito, às vezes elas estão mais nos centros econômicos, né? Faria Lima, Leblon lá, enfim, etc. Mas elas dão crédito para o Brasil inteiro.
Quem está lá no dia a dia fazendo a assessoria, correspondente bancário, está dentro da cidade, está dentro dos locais. Então, a gente tem muita possibilidade com uma solução que eu considero simples. É simples para mim, porque é algo que eu sempre trabalhei, e complexa do ponto de vista tecnológico, por isso que não tem muita gente fazendo, né? Aí entra um monte de discussão técnica do que é... É muito difícil fazer, não só fazer um robô, mas você fazer a manutenção disso. Você lida com sistemas que são próprios dos outros, eles podem mudar o tempo todo. Então, tudo isso traz uma complexidade muito grande. E para terminar essa parte de explicar a Revolut, sempre explico o mercado de saúde. Por exemplo, você vai no consultório médico. Você quer ir lá porque você está sentindo uma dor, você está, enfim, querendo fazer um check-up, está ficando mais velho, um monte de coisa. O médico, ele não vai sair te colocando numa mesa, numa cama de hospital, ele não vai fazer uma cirurgia em você do nada. Pelo menos não deveria. Ele não vai te sair colocando um monte de remédio pra dentro de você só por causa de algo que você tá falando. Ele vai chegar pra você e falar assim, deixa eu fazer uma examinação, um exame rápido aqui, clínico de olho, entendi suas queixas e vou te dar uma série de exames que você precisa fazer. Quando você pega essa como é que chama? Receituário? Não. Guias de exame, pedidos de exame. Quando você pega esse papel, você vai aonde? Você vai nos centros de referência. Você vai no Fleury, você vai no CDB, Alta Diagnóstico, você vai no Delboni. O que a Revolut quer ser? A Revolut quer ser esse centro de diagnóstico para o mercado jurídico, para o mercado imobiliário. Por quê? Porque eu preciso ser altamente tecnológico, eu preciso ser rápido, eu preciso ser seguro, eu preciso ser dar confiança para qualquer médico, né, que no caso seria o advogado, o departamento jurídico, donos e gestores de imobiliárias, para que essas operações sejam feitas. Operação de crédito imobiliário, hoje tem cliente que usa a gente para fazer contratação de funcionário, prestador de serviço, porque entendeu que é importante. Você não colocar qualquer pessoa dentro da sua empresa sem minimamente fazer uma checagem de riscos jurídicos que você corre a contratar alguém. E muita gente fazia isso sem valor legal. Eu falo que um dos diferenciais da Revolut é que eu tenho a certidão emitida pela fonte oficial que é competente para te falar isso. Não é um dossiê privado da Revolut. Eu não tirei aquela informação de dados que eu comprei na internet, entendeu? Informações bases da minha cabeça. As pessoas estavam muito acostumadas até hoje a ir em burôs, em obter relatórios privados, que se você pergunta de onde veio aquela informação, eles nem te respondem, porque são muito grandes, né? Eles nem vão te dar por que você está falando que eu tenho processo se eu não tenho mais, ou enfim, alguma coisa assim. Eles não vão te dar a fonte. E quando a gente emite direto da fonte e arquiva isso junto, mostra lá o anexo, né? Todo mundo fica muito mais tranquilo. Tipo, essa informação que a Revolut passou vem do Tribunal de Justiça de São Paulo, vem da Receita Federal, vem, enfim, do cartório de protesto de títulos. Tudo isso tranquiliza as partes e deixa elas muito mais tranquilas para tomarem as decisões e endereçarem os problemas. Então, a Revolut, ela é isso, tá? 15 minutos, eu sempre deixo claro, qualquer dia, qualquer hora, em menos de 15 minutos. É muito rápido. É onde a gente consegue atuar e resolver essas dores aí do dia a dia das pessoas. Não, e de vários diferenciais que a Revolut tem, eu acredito que os que a gente pode até pontuar aqui é de ter nascido dentro de um escritório muito renomado, feito, idealizado por advogado, né, que vive o mercado imobiliário. Sim. E que sabe que o tempo é precioso numa negociação, né? A gente até comentou uma vez, as pessoas têm querendo muito fazer negócio de alto padrão. Imagina você corretor, leva uma pessoa com um ticket muito alto para ver um imóvel, aquela pessoa ama aquele imóvel, aí chega na parte jurídica, aquele negócio não pode acontecer. Então, se você é um corretor de alto padrão, não custa nada até para você fechar aquele negócio, dá uma olhada antes. Em questão de 15 minutos, você já tem tudo ali, se aquele imóvel é ou não propenso a fazer aquela negociação. Exatamente. Então, é questão de tempo, e tempo é dinheiro hoje, a gente sabe disso. E fora isso, não é nem só questão... A gente sabe que corretor não gosta muito de buscar antes, porque não sabe se o negócio vai fechar, não sei o quê. Mas tem a questão da exclusividade. Pô, você vai ter um contrato de exclusividade com o proprietário, dá uma olhada naquele imóvel, porque daí o tempo que você vai trabalhar, você já vai, né, organizando a documentação. Tem a questão também do pós. Gente, venda é time. Venda de mercado imobiliário é time. Então, o tempo que você vai perder 2 dias puxando documentação, você faz isso em 15 minutos. A gente ouve os clientes falarem que perderam o negócio porque o cara foi dormir, no dia seguinte ele acordou com outra ideia, ou fazer outra coisa. Ou uma proposta melhor, digamos assim. Uma coisa que a gente fala, né, que eu, como advogado, sempre falei assim,
O corretor de imóveis, por mais que ele fale que não, ele tem um conflito. Ele quer que o negócio seja feito rapidamente, para ele também ganhar a comissão dele, realizar o sonho das pessoas, mas também financeiramente se sustentar. Sim. Isso é um conflito de interesse com a transação, porque você pode ser minimamente imparcial se você não estiver vinculado à operação. Mas se você estiver vinculado, a sua imparcialidade ela fica comprometida, de certa forma. Alguém que se sentiu prejudicado pode falar que você fez mais rápido, que você foi menos diligente, processar imobiliária, corretora, e assim, você também precisa tomar esse cuidado. Sim. A gente fala que muito do nosso trabalho hoje é educar o mercado imobiliário para a importância de você fazer isso, entender onde estão os conflitos e colocar a tecnologia a favor do seu projeto como um todo, né? Para que a sua marca tenha reputação, você não corra riscos, não deixe nenhuma ponta solta. Sim. E é isso que a gente se propõe hoje. Eu sei que o público de vocês não é só de pessoas do mercado imobiliário, né? São advogados em geral. Isso faz parte muito do processo da startup. A gente cria um negócio, a gente pensa, putz, vou fazer um negócio para o mercado imobiliário. E aí, ao longo do tempo, a gente percebeu que muitos dos nossos clientes, eles são advogados. Tem empresas que são do mercado farmacêutico, tem empresas que são financeiras totais, assim, que não são do mercado imobiliário, que usam a plataforma. Então, eu falo assim, se você é advogado, se você quer ter o seu próprio escritório, ter mais tempo para, de fato, cuidar das questões jurídicas complexas, essa parte você não precisa fazer. Tem gente que trabalha com M&A, tem gente que faz contencioso e faz acompanhamento para ver se tem processos novos contra aquela pessoa. Tem gente que não trabalha com imobiliário, mas tem que ler uma matrícula. A gente faz o raio-x da matrícula, te mostra quem é o proprietário, se tem mono, se não tem. A gente vai te dar toda a capivara da pessoa, que eu vi você falando. A capivara da pessoa, para você falar, olha, do ponto de vista trabalhista, a sua vida tá um caos. Vamos resolver isso aqui, vamos fazer uma reorganização. Não é nem societário. Só isso. Então, o advogado ele pode usar a ferramenta independente da área de atuação dele. Por quê? Porque ele não precisa mais fazer esse tipo de trabalho. Sim, ele não precisa contratar estagiários ou ficar virando noite fazendo isso, porque hoje já tem tecnologia com inteligência jurídica suficiente. Só um adendo nessa história, que assim, eu fico bem brava com essa história de advogado que fala, mas eu vendo isso pro meu cliente como um trabalho, e aí se eu colocar a plataforma para fazer, eu vou perder ali o meu trabalho. Por exemplo, advogados que trabalham para imobiliária aqui para não perder o seu valor, né? Tem lá o tempo de fazer a parte burocrática. Isso vai facilitar o seu trabalho e não significa que isso você não possa vender para o seu cliente como parte do seu trabalho. Porque a parte do advogado dentro de uma análise de risco, de uma negociação imobiliária, não é ficar puxando o documento, porque estagiário fazia isso, assistente fazia isso. O papel do advogado é fazer a análise de risco. É a viabilidade do negócio. O nosso robô não conversou com o seu cliente, né? Então, você conhece o cliente, você sabe as dores principais desse cliente, você sabe qual é o apetite de risco que ele tem para o negócio ou não, e nenhum processo robotizado, automatizado vai te fazer essa análise. A gente pode até tentar, mas eu sempre falo, a gente não é um substituto do advogado, nem um concorrente do advogado. A gente é uma ferramenta jurídica que os advogados, os estagiários, os escritórios, as empresas em geral podem usar para simplificar as validações jurídicas que eles têm que fazer. E só um ponto que a análise de risco ela é feita pela a própria plataforma, te traz ali os riscos, então o amarelinho, o verde, o vermelho, e você consegue personalizar esse relatório. Então, não necessariamente o seu cliente precisa saber que você puxou esse relatório de uma plataforma. A gente teve imobiliárias que a gente trabalhou e tudo mais, que a gente fazia essa análise de risco e entregava para o cliente com a personalização do nosso escritório. Isso, porque a responsabilidade no final, vamos dizer assim, eu tenho uma responsabilidade com você, que é a minha cliente. A responsabilidade com o seu cliente, ela é sua. Então, nada mais justo, e a gente fez dessa maneira, né? Que é o relatório, a parte em que eu consolido todos esses dados e te entrego com a bandeirinha vermelha, amarela, verde, você possa colocar o logo, colocar a sua cara e entregar para o seu cliente como parte do seu trabalho. Perfeito. Óbvio que se tiver uma informação falsa, o que nunca aconteceu, eu sou responsável por ela, né? E vou questionar quem me deu ela. Mas quem está ali conversando com o cliente, falando dos riscos, explicando, tranquilizando, é sempre advogado. E a matrícula não está no nome da pessoa que quer vender.
A plataforma não vai te mandar um dossiê falando todas as possibilidades que você tem para resolver isso. O advogado consegue ali em 5 minutos ali numa ligação com você fazer isso, manda um e-mail, sugere um contrato com uma cláusula diferente. Sim. Uma série de coisas são muito mais, eu falo que é o exercício da advocacia de verdade, né? Você não estudou 5 anos para você ficar entrando em tribunal, colocando nome, CPF, Pelo amor de Deus. colocando seu e-mail e baixando o PDF, entendeu? Outra coisa que eu ia falar que é um diferencial, porque a Revolut é Brasil. Então, a gente sabe que cada estado, cada município tem o seu sistema. E, gente, isso é um saco. Porque a gente fala, né, que o advogado ele pode atuar o Brasil inteiro. Hoje a internet possibilita isso. Mas imagina você é daqui de São Paulo, você está fazendo um negócio imobiliário lá no interior da Bahia, você tem que descobrir como que aquele município funciona, aquele site. Exatamente. Então, assim, é uma plataforma que vai te ajudar muito por essa questão, Brasil. Eu acredito muito nisso. E, obviamente, a Revolut é uma patrocinadora do ponto de vista legal, muito porque a gente se entende nessa conversa. Independente de qualquer coisa, né, os advogados têm muito esse receio. E eu vejo vocês falando que o advogado tem que ser mais empreendedor, que ele tem que ter mais estratégico. E tudo isso conversa muito com o nosso propósito. Eu não posso criar uma plataforma jurídica, né, com conhecimento jurídico e achar que ela vai fazer o papel do advogado. Eu teria que pedir primeiro autorização lá na OAB para tentar fazer algo parecido. E segundo, que eu teria que ter uma tecnologia muito avançada para isso de fato acontecer. Nem sei se a inteligência artificial vai ser capaz um dia de dar um parecer jurídico de verdade para alguém. E outra que o mercado precisa ser educado. E para ele ser educado, pessoas precisam falar. A parte difícil, precisam falar, não, mas por que você tem medo de fazer auditoria, a parte de emissão e análise de certidões de uma plataforma? Qual é o seu medo? Você não acha que você é bom o suficiente no que você faz para você dar uma assessoria legal completa, sem precisar ficar explicando para o cliente cada etapa do trabalho, como foi feita, se foi tecnologia própria, de terceiro, se você usou um estagiário? O bom advogado, ninguém questiona isso dele. Você não está preocupado se aquele escritório de advocacia usou 25 pessoas ou não para resolver o problema dele. Ele não pergunta. Ele fala, cara, eu quero estar nesse lugar aqui porque a Bárbara é uma pessoa muito capacitada, vai se dedicar, vai sofrer com a minha dor se precisar. E os meios que ela vai usar para isso acontecer, cabem a ela. Eu tenho que confiar no profissional, né? Igual quando você leva carro no mecânico, computador, quando você dá todos os seus dados para o seu computador fazer o imposto de renda, você tem que ter um mínimo de confiança, senão você não faz nada na vida, né? Ajuda, principalmente em momentos em que você está sozinho, vamos dizer assim. E aí sozinho pode ser qualquer pessoa, não precisa ser a Bárbara. Você pode ser um estagiário no escritório de advocacia, né? Sim. Você pode ser um advogado de uma imobiliária, ou até o gestor, o dono de uma imobiliária querendo resolver um problema. Você ter uma ferramenta dessa te deixa muito mais tranquilo e confiante para fazer o negócio acontecer com agilidade, sem perder a segurança que é obrigatória nesse tipo de coisa, né? Você está lidando com o maior patrimônio da vida das pessoas. Geralmente, dizem que o Brasil, a média é uma transação imobiliária por pessoa ao longo da vida, né? 2 no máximo. Então, a gente tem que tomar todo o cuidado. E isso é muito legal, porque assim, a gente tem muito cultural no Brasil de que as pessoas precisam do primeiro imóvel, as pessoas querem ter os imóveis. É um dinheiro que às vezes a pessoa guarda a vida toda para ter aquele imóvel. Então, a gente trabalha com uma parte, o patrimônio, e eu falo que o órgão mais delicado do corpo humano é o bolso. Então, quando dói no bolso, dói muito mais. Então, a gente precisa ter responsabilidade, e eu acho que a Revolut veio para o mercado para facilitar. Então, muito obrigada pela ideia, muito obrigada por ter ido lá fora e trazer a ideia. Toda essa história para trazer a Revolut. Foi incrível. Então, eu sei que acaba ficando longa a história toda, mas todo mundo tem uma história para contar, todo né? mundo. É meu primeiro podcast, então, enfim, faz parte de contar um pouco da história. A Revolut é o que eu estou fazendo hoje, não significa que eu vou fazer isso o resto da minha vida, né? Tudo pode mudar, mas eu acredito muito, eu faço com muita paixão. Os clientes veem muito na hora que a gente apresenta, então tudo isso é muito gratificante. E assim, lá atrás, quando a gente foi fazer, muito da decisão de fazer foi porque a gente não estava também satisfeito com o mercado em si. Então, a oportunidade que existe, a startup muitas vezes é isso. Você tem uma dor clara, às vezes que é sua mesmo, e você fala, tem algo aqui que eu consiga fazer
que consegue, de fato, ajudar as pessoas a resolver dores reais. E as soluções que tem no mercado hoje são insatisfatórias, não me agradam. Então, o que me incomodava muito era que as soluções que existiam, elas eram muito manuais, elas se falavam como digitais, mas o processo não era automatizado e 100% digital. E aí a gente falou, vamos fazer a primeira plataforma 100% digital e automatizada com esse conceito de tecnologia jurídica, porque o mercado precisa. Se ele vai abraçar ou não, também não consigo controlar, mas a nosso entendimento era isso. E hoje, graças a Deus, aí tem mais de 200 pessoas que confiam, né? Muitas delas são empresas, então o número de pessoas é muito mais do que 200, né? Sim. Então a gente está muito feliz, crescendo, graças a Deus, e patrocinando também. É uma iniciativa nova, né? Nossa, até ano passado a gente não patrocinava nada, então a gente ainda estava muito naquela luta do break-even das startups e tal. Então agora a gente começou a entender que o nosso papel também é educar o mercado e estar próximo de pessoas que têm essa consciência e essa narrativa. Vocês falam muito melhor do que eu, por exemplo. Então, não sou eu que vou ter essa pretensão, sabe, de ficar falando o tempo inteiro do que a Revolut faz. Se tem pessoas muito mais capacitadas do que eu, carismáticas, aí com público que entende, respeita e admira o que vocês falam, então é por isso, né? A decisão de patrocinar o ponto de vista legal é muito pela relação que a gente criou aqui, pela admiração mútua e por a gente acreditar que é importante falar do tema. Um acredita no projeto do outro, basicamente. E é uma honra tê-lo conosco. E uma honra contar um pouco da sua história para todo mundo aqui, para todo mundo entender o que é a Revolut, que a gente vem falando nos episódios. Nada melhor do que colocar cara ao nome da marca, né? Muito obrigada, Igor, por esse tempo, por contar um pouco da sua história pra gente e por fazer parte da história do ponto de vista legal. Ai, gente, depois a gente vai dar um abraço. Obrigado. E é isso. E a gente vai deixar o link aqui, como sempre, o QR Code, para vocês entenderem um pouco mais sobre a Revolut, deixar também o Instagram da Revolut, para vocês entenderem e colocar essa ferramenta no escritório de vocês, que vai ajudar muito, facilitar muito a vida de vocês e ganhar tempo. Porque eu sempre falo que tempo é dinheiro e é isso mesmo. Então é isso, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho e... é isso. E comentar, sei lá. Um beijo. Beijo. Até a próxima. Pessoal, obrigado.